Galera, não veio mais ninguém, né? Ninguém além de De La Cruz. Flamengo se reapresenta, o time se reapresenta nessa segunda-feira, dia 8, né, de janeiro, 8 de janeiro, às 14 horas no Ninho do Urubu. E ninguém fala mais nada. O Flamengo tenta e não contrata. Sempre aquela desculpa, mas que estão pedindo muito pelo Flamengo. A gente sabe. Toda negociação vira novela, os caras querem mais dinheiro do Flamengo. Agora, não é possível, não tem ninguém no mercado sul-americano. Não dá para desistir desses nomes que a gente está com dificuldade para contratar. O Tite vai começar a pré-temporada dele com uma contratação, sendo que a gente teve aí várias saídas, né? A gente teve os jogadores que o Flamengo que se aposentaram, que saíram. O Flamengo já precisava de algumas posições e nada. O departamento de futebol do Flamengo hoje tá uma loucura. Eu não tô aqui fazendo política, eu não tô aqui... Pelo contrário, eu não me meto na questão política do Flamengo. Eu quero que, inclusive, se eles contratarem, para eles é até melhor. Pensando em questão de eleição, se eles contratarem, para eles é até melhor. Agora, a inércia... mas pode contratar ainda, a janela vai abrir só dia 11. Pode contratar ainda, beleza, pode contratar. Mas a questão é você iniciar uma pré-temporada. Semana que vem já viaja, né, para jogar no norte do país. Depois segue viagem para os Estados Unidos para a pré-temporada, onde vai enfrentar equipe da MLS, o Orlando City. Vai ter lá talvez um outro jogo de portão fechado. Mas você não consegue iniciar uma pré-temporada já com as suas contratações, com os seus reforços. Isso faz uma diferença danada, cara. Você não começar essa pré-temporada já com o que você sabendo boa parte do que você vai ter na mão. Você já começa com muitas pendências ali, com necessidades, né? Eu sinceramente, eu sei que o mercado do futebol aí não teve tantas contratações assim, mas a gente fica aí chateado, cara. De verdade, chateado de ver o Flamengo passando por essa situação, essa dificuldade para ter aí uma contratação com negociação, né? Porque a contratação do De La Cruz foi pagando a multa, e foi isso, né, que a gente falou, pagasse então lá 6 meses antes, independente. Eu até fui a favor, eu não vou ser hipócrita, eu fui a favor de pagar a multa. Porque se não está conseguindo, e era uma contratação importante, você pagava a multa e você trazia. A questão é que o Flamengo só conseguiu o negócio até agora pagando multa. O Flamengo não tem. A diretoria do Flamengo, do futebol, tô falando do futebol, tá, gente? Tô falando do Landim, etc. Tô falando do futebol. Não conseguiu realizar uma negociação para contratar alguém. Negociação mesmo. Tá fazendo negócio para contratar. Então a gente sabe que o Gabigol já vinha treinando no Ninho do Urubu, né? O Flamengo aí tem retorno também do Alan, tem jogadores aí, eu sei que o Flamengo tem aí alguns retornos importantes, mas é preocupante para 2000 e tem o Matheus Gonçalves voltando e tal, mas é preocupante para 2024, né? O nosso ano está começando e a gente só tem essa contratação. O Márcio Braga estava no velório, né, que Deus o tenha, do Zagallo, velório lá na CBF, inclusive o Rodrigo Paiva teve um mal súbito, passou mal, né, desmaiou, foi levado para a ambulância. Até desejar aí melhoras para o diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, que é um
um gentleman, um cara fantástico. Espero que esteja bem. Falaram que estava bem, mas não respondeu ainda aqui. Mas a questão é que o Márcio Braga falou sobre Zagallo e aí na sequência ele falou sobre a questão do profissionalismo, da falta de profissionalismo do futebol do Flamengo. Mas aí deixou claro a torcida dele pelos títulos e tudo mais, a crença nos títulos ainda assim. E na sequência, o Marcos Braz, ele fala sobre o Zagallo e quando questionado, né, sobre o Márcio Braga, sobre o que o Márcio Braga falou, antes que o nosso amigo que estava lá, o David Sharp, convido você a se inscrever no Antenados na Jogada, o canal Antenados na Jogada, do nosso amigo David Sharp, e antes de responder, o Marcos Braz sai revoltado, né? Faz uma cara de riso e tudo mais, mas prefere não responder. Estranho, né? Estranho. Comportamento assim meio... não vou dizer marrento, mas sai ali daquele jeito, não fala com o jornalista, sai e larga ele ali falando sozinho. Vamos acompanhar. Que veio aqui homenagear o Zagallo, que muitos dizem que era rubro-negro, né, presidente Márcio Braga? E era, ué. Ele começou a vida dele no Flamengo. E era um grande rubro-negro, mas acho que não. Ele se tornou mais torcedor do Brasil do que por qualquer time em particular. Mas foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes técnicos que o Brasil teve. Pelo menos nesses 50 anos que estou aqui no futebol. E a relação dele com o Flamengo não foi só de jogador revelado pelo Flamengo, jogou até 58, quando foi campeão mundial, mas também depois de técnico, encerrou a carreira de técnico como campeão do Tri e depois da Copa dos Campeões, dá uma grande carreira também encerrando como técnico no Flamengo. Isso aí, mas nenhuma vez sob o meu comando. É verdade, né? Isso é uma questão que o senhor fica assim, com aquele sentimento de que poderia ter sido. Não cruzamos, não tive essa felicidade. E como é que o senhor define ele como a importância para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro e para o futebol carioca, que ele é a imagem do futebol carioca também, né? Olha, como defini-lo? Como um grande campeão, um excelente técnico e jogador também. Jogador no Flamengo foi campeão com a seleção brasileira como jogador e um grande treinador. Quais são os maiores técnicos do futebol brasileiro? Na minha opinião, é o Tele, é o Cláudio Coutinho, o Parreira é muito bom, o Tite é muito bom e o Zagallo, sem sombra de dúvida, é a coroa, é a coroa do cargo. E, presidente, eu queria perguntar para o senhor sobre o Flamengo agora, aproveitando a oportunidade, como é que o senhor tem visto? O senhor que muita gente não considera, assim, não valoriza, mas quando o senhor voltou no seu último mandato, nos seus 2 últimos mandatos ao Flamengo, o senhor fez uma coisa que ninguém acreditava, que foi colocar um clube que estava muito falido, o senhor falava em insolvência e tudo mais, e conseguiu colocar um time competitivo naquela época, né? E como é que o senhor vê nesse momento o Flamengo em outro patamar financeiro e tudo mais, estrutural, mas nesse ano que passou, como é que o senhor vê a gestão Landim? Vai ganhar esse ano. Deixou o que perdeu o ano passado, deixou para ganhar esse ano tudo outra vez. E o senhor vê então a gestão do Landim como boa nesse momento? Não, eu vejo o Flamengo como um todo. O Flamengo é grande demais. O Flamengo vai ganhar tudo esse ano. E o departamento de futebol, que a torcida está reclamando que poderia ser mais profissional, a saída do Braz que não acontece? Não tenha dúvida de que devia ser mais profissionalizado, mas o Landim está aí e não vai aprofundar a questão da profissionalização. Então não adianta contar com isso. Temos que contar com a torcida para sermos campeões novamente esse ano. E o senhor, aproveitando a oportunidade, esse ano de eleição, o senhor vai apoiar alguém? Vai apoiar o candidato do Landim? Bom, eu gostaria muito de ser o candidato, eu gostaria que me apoiassem. Ah, por que não, né? Por que não? Por que não? Tchau, tchau, tchau. Obrigado, querido presidente. Bom, Marcos, uma homenagem justíssima ao Zagallo aqui na CBF, o cara que tem praticamente é sinônimo de seleção brasileira e também sinônimo de futebol carioca, né? Impressionante, revelado no Flamengo e encerrou a carreira de técnico no Flamengo. Uma identificação enorme, não só com o Flamengo, mas com o futebol carioca e com a seleção brasileira, obviamente. Como é que o senhor enxerga isso? Acho que a representação dele é ímpar no futebol mundial, né?
Acho que falar do Zagallo em relação aos títulos é redundância, todo mundo que deve estar passando aqui falou isso. O Zagallo foi uma pessoa que ganhou em todas as fases da carreira. Isso é muito legal, isso é muito importante. Eu acho que isso aí faz a diferença também dele. Eu como jogador, eu como técnico, eu como coordenador técnico, ele gostou sempre. E fora isso aí, eu acho que ele era um cara de posição. Um cara que sempre chegou, falava, plantava, falava o que pensava. E isso no futebol tu paga um preço caro. Ele poderia até pagar esse preço, porque ele era gigante. Mas ele poderia também, em muitas situações, se colocar, por ser grande, não se posicionar. Ele sempre fez isso. Então, eu tenho uma geração totalmente diferente da minha, mas assim, o meu apreço também a ele, eu o coloco numa prateleira no futebol mundial, até outras prateleiras, muitas que passaram aqui, passaram no Flamengo, também ajudaram o futebol brasileiro, mundial, carioca, mas a posição dele sempre foi um cara claro, direto, pagou o preço por isso, com certeza pagou em alguns momentos, eu tenho essa admiração. Eu falei agora com o presidente Márcio Braga, eterno presidente do Flamengo, trabalhou inclusive com o senhor, e ele falou, tudo que o Flamengo não ganhou em 23 vai ganhar em 24. O que o senhor acha dessa declaração dele? É isso aí, ó. É isso aí. É dessa forma que o David Sharp foi tratado aí ao fazer a pergunta pro Marcos Braz. E aí, você concorda com o Márcio Braga nessa aí? O Márcio Braga foi presidente do Flamengo numa época que o Flamengo estava cheio de dívidas ali, né? Tem a polêmica, acabou o dinheiro, né? E além disso, né? A gente sabe que foi campeão num tempo que tinha muita dívida, conseguiu ser campeão ali, brasileiro 2009. Trabalhou junto, inclusive, com o Marcos Braz, mas o Braz ficou incomodado. A questão é essa, né? Essa preocupação, a gente chegando nesse momento aí de segunda-feira, o Flamengo ter aí a apresentação do elenco, a reapresentação do elenco, somente com uma contratação e que não teve negociação, uma contratação que foi paga a multa. E aí, comenta aí o que você acha disso tudo, se ainda assim você também está esperançoso como o Márcio Braga, né, que o Flamengo será campeão de tudo em 2024. Eu, sinceramente, acredito até que possa ganhar título, mas eu tô, não vou dizer pessimista, mas preocupado. Preocupado, a palavra certa é preocupado com a movimentação do Flamengo no mercado. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, né? Convido você também a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho que está aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!